Boa tarde. A gente está começando um pouquinho atrasado essa live, a gente pede desculpas aí, né, para vocês. A gente teve um probleminha técnico aqui, essa parte tecnológica geralmente ela é um pouquinho custosa, mas a gente conseguiu já aprontar tudo aqui para começar. Bom, hoje a gente vai estar fazendo aqui, junto com vocês, um bate-papo com o nosso corpo de fiscalização, os setores que são afetos à fiscalização, né, recebem aí as denúncias, as demandas, né, que às vezes nem por todas as vezes vem diretamente pela fiscalização, passa pela ouvidoria. A gente também está com a nossa coordenadoria de gestão de risco aqui, justamente para bater um papo e conversar com vocês, mostrar um pouquinho para o corretor e para a sociedade como é que funciona esse trabalho de fiscalização do Conselho, né? A importância, as obrigações, os benefícios que isso gera tanto para o profissional do mercado imobiliário quanto para a sociedade em geral, tá? Então, o escopo da nossa conversa, a base da nossa conversa vai ser essa: os benefícios, as obrigações, né, as características, né, desse trabalho de fiscalização, atuação fiscalizatória do Conselho no mercado imobiliário. Bom, para começar, eu vou apresentar os nossos participantes, né, que vão estar aí discutindo com a gente nessa webinar. Começar pela doutora Iane, assessora jurídica da Coordenadoria de Gestão de Risco e Integridade do Conselho, né, uma coordenadoria que a gente diz que ela é recém-criada, ela foi criada há exatamente há um ano, né, justamente com essa perspectiva do Conselho de normatizar todos os procedimentos, né, a adequação aí muito à luz do compliance, né, a criação de um programa de integridade que o Conselho hoje tem. Então, a CGRI é o setor quem cuida dessa parte. A gente tem o coordenador de fiscalização participando com a gente, Marcelo Fernandes, né, que é quem coordena toda a atividade de fiscalização do Conselho, as tarefas, as execuções aí, dessas atividades, as estratégias, tudo isso. A gente está com a presença também do agente de fiscalização, Marcos Vinícius, que vai estar passando para a gente um pouquinho daquilo que acontece ali no dia a dia na rua, né? Aquilo que é mais importante, o profissional está atento, a sociedade requerer. E a gente também tem a presença do nosso ouvidor do CRESDF, o Marlon Souza, que vai estar passando e explicando para a gente como é que funciona. Então, a ideia é a gente estar mostrando para vocês toda essa cadeia, né? Como é que funciona o recebimento, a fiscalização em si, a pós-fiscalização, o processamento desses autos e o resultado final, que é aquilo que o Conselho, enquanto uma autarquia fiscalizatória, precisa entregar para a sociedade e para o mercado, né? E aí eu já começo aqui, antes de passar a palavra para cada um estar se apresentando rapidamente, para a gente poder adentrar os tópicos, a importância e, na verdade, o sentido, né, desse trabalho da autarquia. O CRESDF é uma autarquia, né, federal, cuja principal atribuição é a fiscalização e a disciplina do mercado imobiliário. Essa fiscalização ela passa pela disciplina dos profissionais atuantes no mercado e, principalmente, pela disciplina daqueles contraventores, aquelas pessoas que estão à margem, né, da nossa legislação, como o nosso presidente muito bem pontua, né? São pessoas que, infelizmente, praticam atos da intermediação imobiliária sem estarem devidamente registrados, homologados, vamos dizer assim, para estar exercendo essa atividade, tá? Então, a importância do Conselho aí é justamente a defesa da sociedade e do profissional devidamente registrado atuando em cima desses infratores, tá joia? Então, eu vou começar aqui dando a palavra para o coordenador Marcelo Fernandes, é o coordenador de fiscalização. Ele vai estar se apresentando, né, e explicando um pouquinho como é que vai ser a parte que a gente vai estar abordando, a parte de fiscalização que a gente vai estar abordando aqui nessa webinar. Marcelo? Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa atividade, quais são as expectativas que a gente tem para esse momento de pandemia, para o pós-pandemia. Vamos falar um pouco das atividades corriqueiras da fiscalização, tudo que vem acontecendo nesse momento, quais são as infrações mais corriqueiras,
quais são as observações que os corretores precisam estar atentos para poder ter uma boa prática no mercado imobiliário e tirar dúvida, né, do pessoal, que a gente puder contribuir. Eu aguardo que a gente faça bom proveito aí desse momento. Legal. Passar a palavra agora para o Marcos Vinícius, que é o agente de fiscalização. Ele vai estar se apresentando, explicando qual é, de fato, a atividade dele ali dentro da coordenadoria, explicar um pouquinho como é que se dá esse trabalho, para a gente entender aí de cada um como é que vai ser o tom da conversa, vamos dizer assim, a perspectiva que cada um, né, dentro da sua especificação de trabalho tem para passar para a gente. Então, Marcos Vinícius, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão assistindo essa transmissão. Sou o Marcos, da fiscalização do CRESDF. Trabalho há 16 anos nesse setor e estou aqui para tirar qualquer dúvida que venha ocorrer em relação à minha atividade e explicar, né, que a nossa atividade ela está exclusivamente voltada para realmente coibir também a atividade ilegal que ocorre na profissão dos corretores de imóveis, das pessoas que fazem uso da venda, da locação, de permuta de imóveis, sem ter a devida habilitação. E a gente também, claro, fica sempre atento às possíveis atos infracionais que algum corretor venha estar ocorrendo em relação a algum tipo de atividade, na publicidade, na negociação, tudo que envolva a atividade do próprio corretor mesmo. A gente está aqui para disciplinar também a atividade deles, além de proteger o mercado imobiliário. Beleza, Marcos? É isso aí, né? A gente vê a importância da atuação da fiscalização na atividade ali final mesmo do corretor de imóveis, né? Como essas duas atividades elas têm que andar ali bem alinhadas. Passar agora a palavra para o Marlon Souza, que é o ouvidor do CRESDF, né? Ele explicar um pouquinho aí quem é ele, o que ele faz, né, na ouvidoria lá, como funciona essa ouvidoria, né? A gente, recentemente, até já adiantando, a gente teve alguns ajustes aí na nossa ouvidoria já há cerca de um ano, muito provocado pelo trabalho da CGRI. Então, Marlon, boa tarde, né? Para você já começar se apresentando aí para a gente. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos, né? O meu trabalho ele consiste basicamente em tratar essas demandas que vêm pelo nosso principal meio, né, de comunicação com o corretor e com o cidadão. Seria o Fala BR. Então, dentro dessas demandas, a gente tem as solicitações, dúvidas, informações, sugestões, reclamações, né? E também a denúncia, que é a principal ferramenta aí do corretor e do cidadão, né? Em combate ao exercício legal que a Coordenadoria de Fiscalização vai estar citando. Legal. Então, a gente já enxerga aí um link, né, entre a ouvidoria e o trabalho, né, de campo da fiscalização. Passar a palavra agora para a doutora Iane, né, que é assessora jurídica da nossa Coordenadoria de Gestão de Risco e Integridade, para ela estar se apresentando, explicar um pouquinho do que consiste ali esse trabalho, para a gente poder adentrar aí aos nossos tópicos. Boa tarde, doutora Iane. Boa tarde, é um prazer vocês nesse momento, falando um pouco da função do CRES perante a sociedade. Buscando um pouco ser bem sucinta quanto à CGRI, a CGRI ela pauta, né, sua atividade principalmente no compliance, que é que a atividade ela esteja em conformidade com os regramentos. Tanto a atividade interna do Conselho, que esteja realmente em conformidade com todos os regulamentos, com todos os normativos da própria entidade, como também que a gente consiga passar essa conformidade para a atividade dos corretores junto à sociedade. Então, é basicamente um trabalho muito voltado para uma modificação de comportamento para que a nossa cultura seja mais ética, mais íntegra, mais transparente possível. Isso tanto no âmbito privado, no âmbito interno do Conselho, quanto para que a gente possa passar essa cultura também às atividades dos corretores de imóveis. Então, a gente hoje acredito que a gente pegue também um pouco
esse princípio de transparência, de integridade nesse momento tão assim conturbado de mercado, para que a gente possa modificar e até aprimorar aí o mercado imobiliário. Legal. Então, para a gente já começar, eu esqueci de me apresentar aqui, né? Até já peço desculpas. Meu nome é Thiago Góes, eu estou como superintendente do CRESDF, né? E tenho aí o privilégio de estar trabalhando com esses colegas que acabaram de se apresentar. Então, a gente está desenvolvendo um trabalho muito árduo aqui no Conselho, né? Uma reestruturação desde do início do ano passado em algumas atividades específicas e principais, né? E a fiscalização é a principal delas. Então, a gente já vai começar aqui a debater especificamente sobre o tema. E aí eu já queria até direcionar aí, ao nosso coordenador Marcelo Fernandes e o Marcos Vinícius também, o agente de fiscalização, eles fiquem à vontade aí para poder estar compartilhando essas informações com a gente, que é no seguinte sentido. Quais são as infrações mais corriqueiras que o CRESDF tem recebido, né? Quais são as infrações mais corriqueiras que a fiscalização na rua ali tem percebido a prática, né? Quais são, de fato, para a gente tentar entender e passar um pouquinho para os corretores de imóveis e para a sociedade, quais são, de fato, os maiores problemas, os maiores enfrentamentos aí que a fiscalização se depara, né, nessa atividade do corretor de imóveis. Eu digo assim, a maior concentração de infrações que mostra uma deficiência do profissional, que mostra uma deficiência do mercado. O que vocês têm constatado aí, né, durante a atividade, o trabalho de vocês, com o maior número de infrações cometidas? Quais são os assuntos, as práticas? Vocês conseguem pontuar para a gente isso aí de uma forma bem clara para o mercado, para a sociedade? Sim, vamos lá. Bom, a nossa atividade de fiscalização por si só é uma atividade árdua, né? A própria configuração, a palavra fiscalização talvez já cause um pouco de não digo temor, mas apreensão por parte dos profissionais credenciados no Conselho, né? E a gente tem alguns enfrentamentos que a gente traz ao longo de toda a história no Conselho, né? E algumas questões pontuais que os corretores, por vezes, não observam, né? Ou passa batido, às vezes a dinamicidade do mercado, do próprio mercado, não permite, muitas vezes, que ele esteja atento às questões necessárias da legislação, né? Mas, basicamente, algumas o corretor fazer anúncio sem mencionar o número do seu registro profissional. A gente lembra que o registro ele é obrigatório, né, de acordo com a legislação, ser mencionado em qualquer anúncio, né? Às vezes se fazer passar também por algo que não é, como a gente diz, a nomenclatura até um pouco desagradável, mas anúncio capcioso, né? Alguns corretores que a gente aborda com essa situação, eles se sentem muito ofendidos, né? Mas é uma nomenclatura de legislação, anúncio capcioso, que o Código de Consumidor entende que o cliente, quando ele vê uma publicidade, ele vê um anúncio, ele tem que saber exatamente com o que ele está lidando, né? Se é um imóvel, que tipo de imóvel, se é um corretor, se é uma imobiliária, então ele precisa estar sabendo. E o que a gente vê muito no mercado é o corretor, às vezes não por má fé, mas pela necessidade de se profissionalizar, de ter até aquele objetivo de crescimento rápido, às vezes utiliza um nome fulano, imóveis, né? Quando na verdade ele deveria anunciar com o nome que ele registra no Conselho, né? Quando do seu cadastro. Então, basicamente, a gente tem anúncio capcioso, tem anúncio em cresce, falta de autorização de venda. É muito importante, e o corretor muitas vezes não se atenta a isso, que uma autorização de venda é um documento que protege a ele próprio, protege a sua própria atividade, né? E a gente vê muito corretor anunciando sem autorização. A gente vê imobiliárias, corretores, anunciando imóveis que muitas vezes não existem, só mesmo para captar um cliente.
Isso é uma prática que descumpre o Código de Ética do corretor de imóveis, né? Além disso, temos também aquela pessoa que se aventura no mercado imobiliário sem ter o credenciamento. E é uma atividade, é uma prática muito comum e que a gente tem bastante trabalho com esse pessoal. É a pessoa que anuncia que atua no mercado sem ter o registro profissional. Ele muitas vezes não se atenta que isso é uma contravenção penal, né, passivo de pena, né? E a nossa atividade, basicamente, as maiores incidências são essas. Aí, então, Marcelo, até aproveitando então essa sua explanação, já direcionando mais para o Marcos, né, que está ali na linha de frente, quais são as maiores, vamos dizer assim, ocorrências, Marquinho, que você enxerga ali, mas do ponto de vista assim, de pessoas que estão realmente se usando da profissão de forma errada, mas com uma intenção mesmo. Isso tem sido muito corriqueiro, a própria situação do exercício legal, isso é uma prática constante do mercado, a fiscalização ela tem conseguido combater isso de forma proativa, de forma tempestiva, principalmente, né? Para a gente poder tá entendendo um pouquinho aí se esse tipo de comportamento tem sido uma prática corriqueira no mercado imobiliário ou se é uma coisa controlada, uma situação controlada que a fiscalização já tem conseguido abordar de uma forma que ela consiga reprimir de fato esses profissionais que não, na realidade, não são profissionais, né? São pessoas que estão se usando da profissão aí ilegalmente para poder exercer a atividade e com isso acabam atrapalhando aquele profissional registrado. Bom, Thiago, com certeza o fato de existir essas pessoas que estão nesse tipo de atividade sem inscrição, realmente algumas a gente tem notado que elas trabalham realmente com dolo. Às vezes elas têm ciência realmente de que existe um conselho e existe a necessidade de se inscrever para fazer qualquer tipo de atividade de intermediação, mas elas só se veem forçadas a fazer isso quando a fiscalização em algum momento consegue alguma materialidade e na nossa abordagem a gente consegue lavrar os documentos, né, que são emitidos no auto de constatação pelo exercício legal da profissão e que esses autos depois são remetidos junto ao Ministério Público que eles vão responder pela contravenção penal. Só que a gente tem feito um bom trabalho em relação a essas pessoas, né? A gente tem buscado não só por meio das denúncias que são encaminhadas pelo setor da ouvidoria, pelo Fala BR, claro, né, quando eles aparecem com alguns fundamentos para que a gente execute a nossa tarefa, né? Realmente, a gente tem notado também que a população em si, ela falta muito, né, nessa questão de cobrar das pessoas que estão fazendo qualquer tipo de negociação a cobrança da sua inscrição, para evitar que essas pessoas que estão se aventurando no mercado continuem infringindo a lei, né, na verdade. Mas a gente realmente tem feito muito trabalho, né, nessa questão nos sites, observando também as denúncias que são encaminhadas. A gente tem trabalhado muito em relação a isso. Aliás, o nosso principal objetivo é reduzir isso aí. Quanto mais reduzir, melhor para o corretor de imóveis, que a gente está aqui também para colaborar com a atividade deles, né, para que eles trabalhem tranquilamente. Com certeza, isso era uma situação que eu ia pontuar, e a gente vê muito isso aqui no Cresce, né? Às vezes as pessoas elas têm uma... Quando eu falo a gente vê aqui no Cresce, são informações que chegam para a gente de fora, da sociedade. E uma situação que a gente... essa oportunidade é excelente para isso, para a gente esclarecer para o público, para os próprios corretores e para a sociedade em geral, que o que acontece? A situação do contraventor ela é ampla e fortemente combatida pelo CRESDF, né? Então, assim, a fiscalização ela atua de uma forma muito incisiva em cima do exercício legal da profissão, né? E a gente entende que esse é o maior mal que hoje existe na profissão, né? Graças a Deus, os corretores de imóveis, eles têm ali a medida deles de entendimento da profissão,
da legislação, eles conseguem entender até onde pode ir, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, isso tem facilitado muito o trabalho fiscalizatório do Conselho, podendo manter um foco principal e gastando mais energia em cima dessas pessoas que se passam por profissionais, né, que são os contraventores aí atuantes no exercício legal da profissão. Então, até nesse viés, eu já queria passar aqui para o Marlon, que é o nosso ouvidor, e ele fica ali na linha de frente do recebimento dessas denúncias, né? E a gente levantou um dado algum tempo atrás aqui no Conselho, né, acho que no meado de 2019, onde a nossa fiscalização ela está muito mais proativa do que passiva, né? Ela está muito mais ativa do que passiva. O que isso significa? Significa que o nosso trabalho de fiscalização, conforme o agente de fiscalização Marcos pontuou, pelas mídias sociais, internet, esse trabalho mais online, sobre as plataformas digitais, com os portais, né, de anúncio, essa fiscalização online, vamos dizer assim, ela tem gerado uma demanda por vezes maior do que aquele recebimento de denúncias que a gente recebe aqui pela ouvidoria, né? Então, isso denota uma atuação da fiscalização muito mais ativa, né? Ela não espera o recebimento das denúncias, ela já está ali procurando aquilo que está de errado no mercado para rapidamente estar sanando, né? Então, eu queria passar para o Marlon, para ele comentar um pouquinho com a gente aí, se ali na ouvidoria, primeiro, como é que a gente recebe isso hoje, né? Porque até algum tempo atrás essas denúncias elas eram protocoladas diretamente lá na Coordenadoria de Fiscalização. A gente, com o trabalho da CGRI, o Programa de Integridade, a gente passou por uma reformulação nisso aí tudo, né? Então, o Marlon explicar um pouquinho hoje como é que funciona a plataforma, o que é essa plataforma de recebimento de denúncias, né? A importância dela, e já emendar aí com um quantitativo, né? Se a gente tem recebido muitas denúncias de exercício legal, denúncias de corretores registrados cometendo atos ilícitos, antiéticos no mercado, né, contra os seus clientes, e já fazer esse panorama geral para a gente aí, inclusive do ponto de vista que como a ouvidoria hoje, ela recebe, principalmente nesse momento de pandemia, está recebendo muito das nossas inscrições, se o nosso ouvidor consegue fazer uma correlação entre exercício legal, inscrição que é feita, ou seja, esse trabalho educativo de tirar a pessoa da ilegalidade e colocar ela dentro da legalidade na profissão, né, devidamente capacitada e registrada. Você consegue fazer esse panorama para a gente aí, Marcos? Explicar um pouquinho para o pessoal como é que funciona? Eu posso tentar, né? O que ocorre? O ouvidoria, né, o reflexo desse trabalho da fiscalização, ele reflete muito, sim, também na ouvidoria, né, e também em outros departamentos, como, por exemplo, a Secretaria Administrativa. A gente percebe que quanto mais a fiscalização autua pelo exercício legal, há um crescimento do número de inscritos, né, na secretaria. E a forma hoje de comunicação, né, da ouvidoria com o cidadão e com o corretor é o Fala BR, que é uma plataforma aí da CGU, né, que disponibilizou ainda no ano passado para o CRESDF. Então, por isso que talvez muitos corretores ainda por não saber, às vezes, como fazer essas denúncias, né, como ter o retorno, às vezes, da denúncia que foi feita. Então, a gente tem disponível ali no nosso site própria página para o corretor, para o cidadão fazendo a sua denúncia, e ao receber essas denúncias, a gente encaminha para o setor devido, né? Então, este mês a gente teve 14 denúncias aí que foram encaminhadas para fiscalização. E todas elas a gente já recebeu um retorno e deu aí o feedback para o denunciante. Marlon, uma coisa que eu ia perguntar para você é o seguinte: essa nova plataforma de recebimento de denúncias, né, que é o nosso Fala BR, ela hoje tem uma
um nível de gerência, a gente consegue gerir muito mais qualitativamente essas demandas que a gente recebe, né? Justamente, só pontuando para o pessoal aí, o Fala BR, ele é uma plataforma disponibilizada pela Controladoria Geral da União, né, a nossa CGU, para o recebimento de denúncias, solicitações, né, sugestões, críticas, elogios, tudo isso. Qualquer solicitação de informações do próprio corretor aqui dentro, não só informações no âmbito da atuação do conselho. Então, assim, é uma plataforma hoje extremamente eficaz, né? O conselho ele deu um salto aí no nível de gerenciamento dessas demandas, porque hoje, conforme o Marlon falou, a gente recebe essa demanda, o corretor ou o cidadão vai lá no Fala BR, lá no nosso site, é uma plataforma muito simples, ele entra, manifesta lá a sua denúncia ou a solicitação, essa denúncia já vai diretamente para a fiscalização, né, para o coordenador de fiscalização, o Marcelo, e aí ele já distribui para a equipe dele de fiscalização, os agentes fiscais, né, e eles na rua já vão proceder imediatamente com essa fiscalização. Então, assim, é um trabalho que a gente está se preocupando, e aí eu já vou passar a palavra para a doutora Iane, que é quem está assessorando a CGRI, né, em toda essa reestruturação aí dessas plataformas e a forma como a gente executa as nossas atividades, mas a gente enxerga já uma cadeia onde aquela denúncia, aquela reclamação do corretor, ela não se perde. Então, o que acontece? Entrou com a denúncia, essa denúncia é recebida pelo Fala BR, ela já é processada e mandada para a fiscalização. Nesse trâmite, a parte tem total visualização do andamento, né? O Marlon aí pode até pontuar intervindo, a gente tem prazos para cumprir, né? Por conta do Fala BR, estipula prazos para a gente responder o cidadão. Então, assim, hoje a gente está evoluindo para um nível de resposta a essas demandas da sociedade muito alto, né? Muito rápido. Então, todo esse trabalho faz parte de um trabalho de governança que o Conselho está implementando desde o ano de 2019, né? E aí eu vou passar a palavra agora para a doutora Iane, para ela explicar um pouquinho para a gente esse pós-tratamento da fiscalização de campo, né? Primeiro, pontuar para a gente a importância desse trabalho da fiscalização para o Conselho, para o mercado e para a sociedade, né? E aí, quando eu coloco o mercado, eu coloco principalmente os profissionais, as imobiliárias, os corretores, mas também os clientes, né? Então, assim, para a gente poder estar passando um pouco para quem está nos assistindo aí a importância desse trabalho fiscalizatório, que ele não se dá ali só com a realização da denúncia, o recebimento pela fiscalização, a fiscalização em campo, mas tem todo um processo que se desenvolve aí a partir disso, né? E aí já pode juntar também, Iane, quando você estiver fazendo a sua explanação, essa parte de reformulação, essa parte de compliance que a gente está estruturando aqui no Conselho. Eu só queria fazer uma introdução com que um pouco o Marcelo falou e Marcos também. A próprio da fiscalização nas ruas, né? Que eles falaram que o profissional ele não consegue acompanhar o dinamismo do mercado. Só que isso é inerente à profissão. A gente não pode utilizar isso como uma desculpa para a gente não observar o código da nossa profissão, né? O código de ética. Então, o corretor de imóveis, quando ele faz o juramento, quando ele recebe a carteira que ele vai exercer a profissão, ele tem que ter em mente que ele tem um regramento a observar. Ele tem um código da profissão dele, o código de ética da profissão, que vai dizer o que ele pode e o que ele não pode. Então, ele tem que ter muito essa disciplina, esse discernimento de conhecer isso. Eu não entendo, eu não conheço, então procurar conhecer. E foi interessante o que o nosso ouvidor falou, desses canais abertos de comunicação, que a gente está a todo momento, a gente está dando esse feedback, a gente está em contato com os corretores. Então, o CRES ele também não é uma instituição fechada, ele não é uma instituição que está lá em cima e o corretor bem apartado. A gente tem que andar em conjunto. E a fiscalização, ela tem esse papel de andar em conjunto. Não é andar em conjunto só com o corretor, mas andar em conjunto com o corretor, com a sociedade. Até porque o CRES ele é uma entidade pública, ele presta um serviço público e esse serviço público
ele não é direcionado a um e a outro. Ele é direcionado à profissão de corretor de imóveis, mas também em segurança, como é que eu diria assim, em segurança, em benefício da sociedade. Então, tem que ter realmente esse andamento em conjunto. E o Cresce, ele está muito preocupado, assim, desde 2010, o Brasil vem com esse sentimento de melhorar a prestação do serviço público, de melhorar o andamento do mercado, não só o mercado imobiliário, mas o mercado econômico como um todo, de trazer um mercado mais uníssono, mais transparente, mais ético. E o Cresce, ele acompanhou realmente essa realidade. Então, o Cresce, ele quer prestar esse serviço aos corretores e à sociedade de uma forma transparente, de uma forma eficaz. E, para isso, a gente precisa realmente criar toda uma estrutura que não deixe lacunas. Então, a gente hoje tem uma ferramenta de comunicação com o corretor e com a sociedade, pela qual a gente recebe denúncias, sugestões, críticas, que é dado o encaminhamento, a fiscalização vai apurar realmente ou se não houve. No caso de alguns, faz a notificação para que o corretor ele corrija a situação. Se não corrigir, infelizmente, é lavrado o auto de infração, sua defesa ou não. Uma vez que ele apresenta a defesa ou não apresenta, passado o prazo do contraditório e da ampla defesa, conforme o código da gente, então esse processo ele vai para um julgamento. E toda essa atividade do Cresce, ele realmente é baseado nos princípios da administração pública, né? Aqueles princípios da legalidade. Os corretores de imóveis, eles têm um código de processo disciplinar, que a autuação ela vai seguir aquele rito. Tem a questão da impessoalidade, a da publicidade, os atos eles são dados à publicidade conforme a exigência da lei. Então, todos esses princípios, todos esses regras também da CGRI, que para assegurar ainda mais, né, para que realmente tudo isso aconteça de acordo com a lei, aí a gente vai criando algumas rotinas procedimentais para que não se pule, que não deixe de observar qualquer detalhezinho para que não venha acarretar qualquer prejuízo, tanto à sociedade quanto ao corretor. O que eu acho importante também falar hoje, no dia de hoje, é que a fiscalização, até eu acho que foi Marcelo quem tocou muito nesse ponto, ele não é motivo para o profissional se assustar. Eu estou sendo fiscalizado. Pelo contrário, é um motivo para ele dizer, olha, pode vir fiscalizar, porque aqui eu conheço o ordenamento jurídico ao qual eu estou submetido. Eu estou atentado para isso, eu estou observando os legais, então pode vir que aqui você vai observar que eu cumpri com realmente minhas obrigações legais. Então, o corretor de imóveis que está ouvindo, a gente está assistindo a gente, trate a fiscalização como um exercício da garantia de seu direito. Vocês só são corretores de imóveis porque existe esse poder fiscalizador, porque existe essa atividade fiscalizatória. Então, é um bom sinal. E, principalmente, assim, que a gente, vivendo nesse mundo de crise, né? E eu falo muito mesmo, e se alguém quiser falar, pode dar um oizinho aí, Yane, que a gente vai... Eu só ia fazer uma intervenção no que você falou aí, que eu ia aproveitar um gancho para te perguntar o seguinte. Então, é justamente isso que você estava falando. A importância da gente passar essa perspectiva para o corretor, né? Principalmente para o corretor que está ali em dia, tranquilo, que ao se deparar com o trabalho da fiscalização, não significa que a fiscalização está indo ali para reprimir, né? Pelo contrário, é justamente o que você falou, ele tem que se sentir seguro, ele tem que se sentir que o trabalho dele tem alguém que está prezando e zelando por aquele trabalho dele, né? Justamente procurando os profissionais, as pessoas que não são os profissionais registrados para estar expurgando do mercado. E isso é uma ideia, já vou passar de novo a palavra para você, isso é uma ideia que erradamente muitas pessoas tiveram, né? Infelizmente algumas ainda têm, ao longo dos anos, de que a fiscalização existia só para punir, né? Para reprimir, e
é exatamente o contrário, né? E o nosso maior esforço aqui ao longo, né, dos últimos anos, principalmente do ano de 2019, né, com toda essa reformulação, é justamente mostrar essa parte da fiscalização de atuar em conjunto com o corretor, né? Até porque o número de corretores, vamos dizer assim, que praticam atos ilícitos, antiéticos, ele é muito menor do que o número de corretores que atuam ali direitinho, né? Que atuam ali dentro da cartilha do nosso código de ética. Então, para esses corretores que atuam de forma irregular, aí sim a fiscalização ela vai ser um peso para ele, mas um peso no sentido de educar, vamos fazer direitinho, vamos receber uma notificação aqui para você se enquadrar, né? Então, a perspectiva que o CRESDF quer passar para a sociedade, para o cidadão e para os corretores é justamente essa atuação educativa, né, da fiscalização. Eu só peguei esse gancho aí porque você colocou muito bem esse aspecto, que é uma lacuna de entendimento do mercado que a gente precisa preencher com o entendimento correto. Mas aí eu devolvo a palavra para você continuar no seu raciocínio. Só esclarecendo, porque eu falo muito mesmo, e aí como a gente está, né, contato restrito, aí eu falo mais ainda. Mas é muito interessante, Tiago, quando você fala assim que o universo de pessoas que atuam com ética, que atuam na conformidade, é muito maior do que um grupo do que o número de pessoas que atuam de forma irregular. Eu coloco assim irregular porque a infração profissional ela não é cometida por quem não é inscrito. Isso é uma contravenção penal. Eu quero deixar isso bem claro. Isso é uma contravenção penal. A fiscalização ela vai querer realmente identificar esses contraventos para proteger a sociedade. Aquilo a gente até no direito a gente chama do bem jurídico tutelado. O legislador ele entendeu que pratica o exercício legal da profissão, ele merece ser punido penalmente. Então, ele é mais prejudicial ao mercado imobiliário do que uma pessoa que, como deram o exemplo, não coloca o número do CRESSE no anúncio. Então, essa que é uma infração profissional, é administrativamente, e a outra é, além de qualquer outra medida, ela ainda vai ter a medida penal. E essa regulação do próprio mercado imobiliário, ela procura trazer maior segurança jurídica para todos. Então, um corretor que compreende o código de ética da profissão, que compreende realmente, que estuda a profissão, eu posso agir dessa forma, eu posso agir daquela outra forma, ele vai trazer mais segurança, mais estabilidade jurídica aos atos feitos. E a própria sociedade, ela consegue identificar isso. Tanto que a gente fala dos bons profissionais quanto dos maus profissionais. E a intenção realmente dessa fiscalização profissional, ela é justamente de expurgar os maus profissionais, e se não expurgar, fazê-lo com que eles se reciclem, que eles se atualizem para que eles realmente prestem um serviço um serviço coerente, um serviço íntegro, vamos assim colocar, para que o próprio mercado ele consiga ter essa integridade. E é interessante dizer que o mercado ele só vai ser íntegro se as partes que dele participam forem íntegras. E isso inclui corretor e inclui sociedade. E eu não me lembro quem falou aqui, a questão de, eu acho que foi até Tiago, a questão de andar em mãos dadas. A nossa fiscalização, a gente tem o quê? 8 profissionais de fiscalização para um universo de 20 mil inscritos no conselho. Isso significa que a gente não tem condições de dar conta de todos os atos no mercado. E qual é o maior fiscal da gente? É a própria sociedade. Por meio desses canais de comunicação, olha, eu vi um anúncio de um imóvel, mas não tinha um número do CRESSE, ou um corretor tal, ele praticou com um ato que não corresponde ao regramento, ele agiu de forma antiética, e aí vai haver a investigação e que se realmente ele cometer um ato antiético, ele vai ser punido administrativamente. Então, é muito importante que a gente tenha esse sentimento de sistema. Nós todos participamos desse sistema, então todos nós colaboramos com isso. E é muito importante que todo mundo tenha consciência do seu papel,
da sua finalidade, até para que a gente saiba exatamente o que cobrar, né, do CRES, no que cobrar, para que a gente não fique apenas com cobranças vazias. E é muito, assim, vou ser redundante, é muito importante que as pessoas elas tenham consciência do que o Cresce é, do que o Cresce significa. Realmente uma reserva de mercado. O Cresce ele vem proteger, vem assegurar o exercício da profissão. Ele é um instrumento de revisão, de fiscalização e de disciplina. Então, ele vem para proteger, ele não vem para punir e ele não vem para discriminar quem quer que seja, ele vem para proteger, para tornar as transações imobiliárias mais seguras possíveis. Acho que o Marcelo quer falar. Até aproveitando, Marcelo, que você vai falar, segura a sua ideia aí que eu já vou te emendar com uma outra situação. Aí você junta, eu já falo tudo. Mas só aproveitando esse último gancho que a Yane deixou aí, a questão da fiscalização, né? O trabalho da fiscalização é justamente garantir que todas aquelas normas, aquelas condutas que foram pensadas e elaboradas para se manter um mercado justo, um mercado limpo, né, íntegro, conforme a Yane pontuou, que continue assim. Então, o trabalho da fiscalização é a manutenção desse mercado íntegro, né? Então, é muito importante que a gente passe isso para os corretores. E aí eu já emendo para você, Marcelo, você pode ficar à vontade para complementar a Yane e depois tá respondendo isso. Mas, e aí já vai como sequência para o Marquinhos também, aí da nossa fiscalização, né? Vocês sentem lá dos fiscalizados esse tipo de recepção? Vocês conseguem medir se tem muito corretor que gosta de ser fiscalizado, tem muito corretor que não gosta, eles reclamam ou eles não reclamam por estarem sendo fiscalizados? Como é que é o dia a dia da fiscalização aí no trato com o corretor de imóveis? Como que eles recebem a fiscalização? Vamos lá. Eu costumava pensar que nós éramos a visita indesejada por parte dos corretores. Eu vou até uma imobiliária visitar, nossa, está chegando fiscal, está chegando Cresce e tal. Só que, assim, muitas vezes a gente não vai lá para punir, como a própria Yane falou, a gente não vai para punir o pessoal, a gente vai para fazer o nosso trabalho, né, que por legislação a gente é obrigado a fazer, né? E quando a gente chega a uma imobiliária para abordar um corretor, uma empresa, a gente vai motivado por circunstâncias que nós encontramos, que levam indícios de infração, né, ou foram a própria denúncia que recebemos, né? Agora, interessante, Yane, falar que assim, o corretor ele é o nosso parceiro no mercado. Ele é acima do fiscal, ele também é um dos maiores interessados que o mercado esteja regulado, que o mercado esteja acontecendo de forma equilibrada e justa para todos os profissionais, né? Alguns critérios para denúncia, eles precisam ser feitos. A gente recebe denúncia, muitas vezes, o corretor liga, eu atendo, né? E ele fala, tem uma pessoa não inscrita vendendo imóvel, vai lá. Se passa por cliente, finge que é cliente, vai lá. Nós não podemos fazer isso de forma alguma, né? É o que a justiça entende por flagrante preparado. Então, a gente está incorrendo até em equívoco fazendo isso. As denúncias, elas precisam chegar para a gente, elas são sempre bem-vindas e elas precisam estar imbuídas, agregadas de materialidade. É importante que ao denunciar um corretor, ao denunciar um infrator, ele inclua um motivo que fez com que ele denunciasse, ou é um anúncio, ou é um folheto, né? A gente precisa dessa materialidade para poder fazer o nosso trabalho. É lógico que a gente também não vai se abster, que ao receber uma denúncia, olha, não tenho materialidade, não tenho provas, mas tem indícios de que naquela localidade tem alguma coisa acontecendo. A gente encaminha os fiscais vão até o local, fazem abordagem, né? Eles conversam, eles sondam, eles fazem buscas na internet, como o Marcos falou anteriormente. A internet ele é um campo de fiscalização imenso, né? As pessoas deixam rastro na internet e a gente busca coisas que ocorreram no ano passado, né?
Então, assim, o nosso objetivo é caminhar junto com os corretores, mas que as coisas sejam feitas, as denúncias sejam feitas de maneira a nos fornecer material, né? Mas sempre lembrando que a gente também não se abstém de atender as questões que nos são apresentadas. Tá? Marcos, eu vou passar então para você, e aí você, justamente esse tópico, né? Você consegue aí na rua, ao fiscalizar, aí ir para o campo de fato, né? Lavrar o auto lá, às vezes notificar aquele corretor ou imobiliária para que ele regularize ali uma situação, para não incorrer em nenhum tipo de problema futuro, né? Ou seja, aquela notificação para educar o corretor, ou até mesmo uma fiscalização jamais repressiva, né? Alguém que está, de fato, cometendo algum ilícito aí perante o código de ética, e aí a fiscalização ela tem que ser mais incisiva, mais enérgica ali. Como é que é a receptividade, né, desses corretores? Tanto os corretores que estão ali certinhos, né, cumprindo direitinho, como diz a doutora Iane aí, a cartilha, o código de ética, e por aqueles corretores que realmente estão fazendo alguma coisa de errado e eventualmente vão reclamar. Como é que é essa receptividade pela fiscalização aí? Ou seja, como que a fiscalização entende e recebe e percebe esse comportamento dos profissionais do mercado imobiliário? Bom, Thiago, vamos lá. Realmente, quando a gente está em campo, né, a gente já tem indícios, né, que nem o Marcelo citou. A gente sempre vai em alguma imobiliária, ou escritório imobiliário, ou procurando até mesmo um contraventor de posse de documentos que a gente possa seguir com o nosso trabalho, ou seja, notificando, ou seja, autuando com infração. A gente geralmente faz um auto de infração para um corretor que, por exemplo, ele continua exercendo atividade com o mesmo tipo de erro. Ele comete vários erros reiterados, do mesmo tipo. E a nossa recepção mesmo realmente varia muito. Tem corretor que recebe muito bem, e tem corretor que recebe também de maneira mais brusca, né, mais nervoso, porque realmente eles consideram que realmente a fiscalização tem apenas o papel de reprimir, de autuar, de cobrar, mas na verdade isso não é bem o que ocorre, né? Porque a gente faz apenas o nosso dever em relação à atividade do corretor, se ele está sendo ético ou não. Mas eu também observo também que mesmo que às vezes um corretor a gente vá lá apenas para fazer um serviço de diligência normal, ele também às vezes ele recebe a gente muito mal. Ele pensa, olha, o que você está fazendo aqui? Você tem que fiscalizar tal pessoa. Não, mas na verdade, ele, por ser um corretor de imóveis, eu posso realmente adentrar no seu recinto e observar, olha, eu gostaria de saber se está tudo bem, eu quero ver se você tem as opções de venda de imóveis que você está fazendo anúncio. Tem todas essas questões. Inclusive, também tem pessoas que tinham algum tipo de conduta infracional que até recebiam muito bem o fiscal, até melhor do que alguns que estavam regulares. Mas isso daí varia muito. Mas, normalmente, a gente nunca tem uma recepção muito agradável. Geralmente, eles não recebem muito bem a fiscalização. Eu acho que esse ponto do entendimento de que, primeiro, né, qual é o papel do CRES, que aí a gente já pontuou no início aí muito bem, que é de atuação fiscalizatória do conselho, do mercado imobiliário, ela é feita pelo conselho. E, a partir disso, entender qual é o trabalho da fiscalização. Eu acho que a gente, com essas medidas de estar tentando mostrar para os corretores, para o mercado, né, de fato, como é o trabalho da fiscalização, no que consiste, qual é o sentido desse trabalho, vai ajudar muito, até não só na receptividade pela fiscalização, mas no entendimento deles, essa mudança de chave de entender que eles, enquanto profissionais e corretores, também têm ali essa atribuição de estar resguardando o mercado que é deles, né, a profissão que é deles. Então, a partir desse entendimento, eu acho que tudo vai ficar mais fácil. Aí a gente segue, conforme o Marcelo e a Iane pontuaram aí, para os corretores e os
fiscais, a fiscalização, o CRES-DF andarem de mãos dadas justamente para fortalecer, deixar esse mercado imobiliário mais robusto, mais íntegro, mais justo, né? Aquela concorrência mais leal, né? Sem infratores pelo mercado. Mas, assim, eu sempre gosto de pontuar, e isso já são dados que o Conselho vem levantando aí desde o ano passado, a nossa maior concentração de energia da fiscalização ela tem sido no combate ao exercício legal da profissão. E o nosso presidente Geraldo ele bate muito nisso, a questão de tirar, expurgar do mercado o contraventor, aquele que não é registrado. Essa pessoa não pode de jeito nenhum ocupar um espaço daquele corretor que está ali em dia, que está ali cumprindo direitinho a regra, né, as normas, o código de conduta. Então, o nosso maior foco tem sido justamente eliminar do mercado essas pessoas infratoras, né? E aí eu vou até já passar aqui pro Marlon, né, ali na ouvidoria, se ele consegue sentir ali no recebimento dessas denúncias esse índice, né, de exercício legal, se as pessoas estão reclamando muito, estão fazendo muita denúncia sobre exercício legal da profissão, ou se as denúncias que são feitas são denúncias mais sobre situações de corretores registrados, né, que estão cometendo práticas antiéticas. Qual é o maior recebimento, maior tipo de infração que o CRES vem recebendo ali no nosso Fala BR? Mas antes, Marlon, deixa só o Marcelo, parece que ele quer complementar aqui. Só pontuar uma situação. O CRES, a fiscalização, ela, com o corpo de profissionais credenciados, a gente vem adotando uma abordagem diferente. A gente vem conversando, a gente vem somente notificando. Tem muitos corretores que eles confundem a notificação com infração. É diferente. A gente notifica o corretor a adotar determinada postura, a cumprir determinada situação. Então, a gente tem procurado fazer um trabalho preventivo, né? A gente aborda, a gente notifica, dá um prazo para que o corretor se adeque a determinada situação. Somente após isso, e não se cumprindo, é que a gente parte para uma infração propriamente dita, né? E só um dado que, de repente, pode ser relevante, desde a coordenação anterior, a gente vem batendo recordes de autuação por exercício legal. Né? O exercício legal já é diferente. Primeiro que a gente já não pode nem notificar, né? A gente já tem que autuar logo e encaminhar ao Ministério Público. Mas a gente tem alcançado números aí que são relevantes aí para a sociedade, para o papel do CRES. Tá? Agora o Marlon. Então, Thiago, a gente percebe pelo canal da ouvidoria ali, pelo Fala BR, que a maioria das denúncias ficam divididas entre exercício legal e anúncio sem CRES, né? Por quê? O corretor ou então o cidadão desconfia que, por não haver um CRES, pode se tratar de um exercício legal da profissão. Então, na dúvida, né, e também porque a legislação exige a inserção do número, então ele acaba encaminhando como possível exercício legal. E quando a gente encaminha para a fiscalização, é verificado se é um exercício legal ou se trata de anúncio sem CRES. Não, perfeito. Então, a gente já consegue fazer uma correlação, e é muito importante a gente pontuar isso também para quem está assistindo e vai assistir, né? Porque a gente está gravando isso também para deixar, né, justamente aí para os corretores, os cidadãos que desejarem entrarem, acessarem lá o site do CRES, poderem visualizar, né, todas as webinars e lives que a gente está fazendo. Então, a gente entende uma correlação aí entre um corretor que não está realizando a divulgação conforme deveria e um praticante do exercício legal. E aí eu só gostaria de fazer um link, né, para a gente ver a importância desse trabalho da fiscalização. Quando a fiscalização vai lá e diz assim, por meio de uma notificação, o senhor precisa, conforme a legislação,
colocar no seu anúncio o seu número do CRES, se identificar certinho, é justamente para esse corretor que está ali em dia, está correto, né, está registrado, não ser confundido como um corretor, uma pessoa que pratica o exercício legal da profissão, né? Então, importantíssimo isso. Fica aí mais uma dica para os corretores, né, e para a própria sociedade que vai estar demandando o serviço dos corretores, né, questionarem qual é o seu número do CRES. O número do CRES ele é tão importante, ele é a identidade do corretor. Então, assim, com esse número do CRES, não só o CRES em si, a fiscalização vai conseguir saber se, de fato, aquele profissional é um corretor registrado, né? Mas o próprio cliente, o cidadão, quando ele se depara com aquele número, ele entra em contato com o conselho e o conselho vai lá e explica, não, esse aí você pode confiar que ele é um corretor inscrito, registrado, não tem problema nenhum. Então, assim, a importância dos corretores seguirem, de fato, a legislação e a importância da fiscalização ajudar esses corretores a seguirem a legislação, né? Justamente para a gente unir forças aí e descaracterizar do mercado completamente esses atuantes do exercício legal, né? Acho que o Marcelo ia pontuar mais alguma coisa aí. É bem importante isso que você falou, que o fiscal na rua, ele ao abordar uma publicidade que não contém um número de registro profissional, o que é muito comum são faixas em vias públicas, né? O fiscal, ele ao abordar uma faixa e não vê um registro profissional, ele não sabe do que se trata, né? Então, a suspeita é, bom, o corretor, ele conhece a legislação, ele sabe que, de acordo com a legislação, ele é obrigado a se identificar e mencionar seu número de registro. Se não mencionou, há indícios de ser um exercício legal, de ser um infrator. E muitas vezes o que ocorre é que são corretores anunciando sem o registro, né? Isso atrapalha o próprio corretor, que às vezes está achando que está recebendo uma ligação de um cliente, atrapalha a fiscalização, que poderia estar abordando um real infrator, né? Então, o nosso apelo é que o corretor ele dê atenção a esse detalhe, dê atenção a essa necessidade. Mencione o seu registro profissional, né? Tenha também a autorização de venda, é importante. Outra questão importante frisar é que o corretor, ao anunciar um imóvel, né, que já está anunciado por uma outra imobiliária, um outro corretor, ele tem a obrigação de verificar se aquele imóvel está anunciado por outra pessoa, ele tem a obrigação de entrar em contato com esse corretor que está anunciando, né, e falar, olha, a cliente, a proprietária do imóvel, entrou em contato comigo, eu também vou anunciar o imóvel. Isso está especificado no Código de Ética, tá bom? Então, esse é o apelo que a gente faz. Nós não queremos atrapalhar o serviço dos profissionais, pelo contrário, a gente quer protegê-los. Outro ponto importante, que aí eu já passo para a Yane responder, a gente aqui no Conselho tem uma limitação no que toca essa situação do combate ao exercício legal, porque o Conselho ele recebe todas essas denúncias, absolutamente todas essas denúncias são apuradas, né? Os fiscais eles vão a campo, vão lá fiscalizar, fazem as diligências, só que a gente, por lei, é impedido de fazer, né, o auto de infração, ou melhor, de processar essa pessoa que não é registrada. Aí o que o Conselho tem que fazer? Ele faz um documento enviando a pessoa para o Ministério Público. Então, eu queria só que a doutora Iane, ela pontuasse direitinho como é que funciona isso aí, se realmente o CRES é impedido, se o CRES pode autuar, se não pode, porque existe uma barreira para o Conselho na hora de processar até o final esse exercício legal, porque ele depende da atuação lá da Justiça, né? Mas é muito importante pontuar que tudo aquilo que diz respeito à atuação do Conselho em cima do exercício legal, o Conselho ele faz de um modo tempestivo, rápido e vai até o final, né? E aí a gente, infelizmente, tem que aguardar o ultimato desse processo, a ultimação desse processo lá na Justiça. Então, Iane, tem como você explicar para a gente como é que funciona direitinho isso, né? Como que se dá essa situação da conclusão do processo para
para a pessoa que está atuando em exercício legal. Na hora que eu passei para ela, acho que ela caiu aqui, gente. Ela deve estar voltando. Voltou. Vamos lá. Oi? Oi, estamos Opa, ouvindo. estamos ouvindo, Diane. Oi, a conexão caiu aqui. Isso, mas você chegou a ouvir o que a gente... Ouvi. Isso, Sobre o exercício ilegal. Pode desenvolver. Em- Acho que a gente está com um probleminha de conexão com a Oi. doutora Iane. Voltou? Voltou, mas está bem oscilando aqui. Está Então vamos fechando lá. no... Qualquer coisa, se cair, a gente desenvolve. Complementa. Tecnologia é assim, é imprevisível. Então, em relação ao exercício legal, existe uma divergência doutrinária, ainda não é um entendimento assim unificado, mas a maioria, né, do entendimento é que realmente a gente não pode processar e julgar administrativamente os casos de exercício ilegal, porque a gente não tem competência. O CRES, ele só tem competência perante os inscritos, então seriam realmente só os corretores de imóveis, e corretor de imóveis devidamente inscrito, ele não comete essa infração legal do exercício ilegal. Então, a gente não pode processar e julgar administrativamente. Mas aí o que é que acontece? Quando a gente tem ciência realmente de um ato desse, a gente vai realmente, faz a investigação administrativa, verifica, pega indícios, né? A gente coleciona esses indícios, que são as provas ou um anúncio, e aí a gente faz a notícia ao Ministério Público. Aí o Ministério Público ele vai fazer nova investigação. Ele vai investigar, ele vai verificar se realmente houve o cometimento dessa contravenção penal. E aí, se houve, ele faz a denúncia formalmente, né? Abre o processo criminal na Justiça Estadual. E aí é um processo criminal que vai vir com a combinação de pena. Normalmente, essas pessoas que fazem um exercício legal, elas são primárias. E aí elas têm umas benesses de processo penal, e a gente vai entrar em outra seara que eu também não é o caso aqui. E aí o CRES ele fica realmente impossibilitado de aplicar qualquer penalidade, essa competência, né, de processar ativamente. Mas é a obrigação do CRES. Se o CRES tiver conhecimento do cometimento de qualquer ato infracionário que ele decorra em crime por parte do corretor de imóveis devidamente inscrito, então ele vai ser processado, julgado administrativamente, e o CRES também pode encaminhar, se for o caso de crime, ao Ministério Público informando o cometimento do crime. Mas no caso do exercício legal, que a pessoa ela não é inscrita em judicial, de que realmente o CRES ele não pode processar e julgar administrativamente. Então, faz o auto de infração, a auto-tratação, constatando que realmente aquela pessoa faz a identificação do infrator, do contraventor, informa todos os atos, os fatos, junta as provas e faz o encaminhamento ao Ministério Público, e o Ministério Público faz a tramitação. Esse realmente o procedimento. Só para pontuar aqui, para a gente não deixar nenhum ponto de dúvida, quando a gente coloca aqui, né, para quem está assistindo a gente aí, quando a gente coloca que existe essa barreira, eu acho até que a palavra apropriada não é barreira, né? Existe um canal. Limite. Assim, né? E aí o que acontece? Mas longe de passar para a sociedade a impressão de que esses casos não são resolvidos. É justamente o contrário. É uma situação que é muito pior para quem está incorrendo numa contravenção de exercício legal. Para os nossos registrados aqui, os corretores de imóveis, são processos administrativos, né? Então, assim, quando a gente fala que o CRES não pode processar um exercício legal, ele não pode processar lá penalmente, não é isso? Agora, deixa eu só fazer aqui uma introdução ao direito penal. Quando a gente fala em uma conduta
que é considerada crime ou contravenção penal, a gente está falando de uma penalidade muito maior do que aquelas penalidades civis e administrativas. Tanto que a gente, no meio jurídico, a gente utiliza que o direito penal ele é a última ratio, que significa o quê? Que o direito penal ele só vai ser aplicado quando o direito civil e os outros ramos do direito, né, ele não for suficiente para coibir, para punir aquele posicionamento, aquela conduta. Então, assim, é a maior gravidade. Então, um ato que for muito mais grave, ele vai estar previsto no âmbito penal. Então, por isso que quando a gente fala vai ser levado para o Ministério Público para a abertura de um processo penal, a gente está demonstrando a maior gravidade daquela demanda, porque não é o suficiente a gente penalizar administrativamente. Aqui é muito pouco para o ato que aquela pessoa fez. E eu até ia interromper antes o colega e falar sobre isso, mas casou super. É a questão de, olha só, a gente faz uma transação com uma pessoa que não tem Cresce. Eu vou dar um exemplo da Minha Casa Minha Vida. Eu vou fazer uma transação com Minha Casa Minha Vida, escolho um corretor porque ele está me dando muitas vantagens, um corretor, né? Que está me dando muitas vantagens, mas ele não é corretor. E aí eu entrego a ele, dou R$5.000, que foi o dinheiro que eu juntei minha vida toda, para concretizar o sonho da minha casa própria. E aí aquele corretor simplesmente vai embora. Eu vou procurar onde? Aí eu chego lá no Cresce, por vezes é um número de Cresce falso. E aí, como é que eu vou quem é que vai me socorrer, né? Então fica muito naquela de você fica sem ter uma retaguarda, sem ter a quem se socorrer. Já com o corretor aí o Cresce ele vai tomar, olha, não, esse corretor ele praticou uma infração aqui, a gente tem como realmente fornecer esse maior resguardo à sociedade. No caso de um contraventor, por mais que o Cresce ainda queira, ainda tente, mas ainda é muito pouco, precisa de uma investigação muito mais robusta, por isso a gente também encaminha ao Ministério Público, e é o Ministério Público com todas as ferramentas que ele possui, em razão do fato também ser mais grave, e o que é importante dizer é que assim, a ausência de penalidade administrativa por si só, ela não tira a ilegalidade do ato. E também o fato daquela conduta ser processada administrativamente também não retira a possibilidade de, em sendo um crime, ser investigado na via penal. Que todo mundo tenha em mente que o exercício ilegal, o Cresce, ele não pode processar. Não é o Cresce que não quer processar, é o Cresce que não pode. Até porque a gente tem, para o Cresce atuar, ele também tem uma limitação. Ele tem os princípios, ele tem um regramento que ele precisa observar. Se ele não observar, os atos deles vão ser nulos. E aí não vai servir de nada. A gente vai estar trabalhando para que haja essa nulidade o tempo todo. Então, a gente também precisa atuar, a gente precisa prestar esse serviço de proteção à sociedade de uma forma segura, de uma forma legal, de uma forma regulamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico. Doutor Yane. E aí eu só ia apontar o seguinte, rapidinho, Marcelo, antes de você fazer a pergunta, só concluindo esse aspecto, complementando o que a Yane pontuou, a gente não pode administrativamente proceder ao julgamento, né? Mas a gente tem a nossa competência administrativa e aí eu reforço aqui que é uma rotina extremamente eficaz e ela é atuante mesmo, que é de trabalhar para essa remessa desses infratores para a justiça. Então, esse é o papel do Cresce. O Cresce ele vai lá, colhe a situação, vê onde o exercício legal está acontecendo, recebe a denúncia ou do corretor ou da sociedade, processa o que tem que processar aqui dentro, mas esse processamento é justamente isso que a Yane colocou. Como a gente não tem a força necessária para julgar esse infrator, a gente vai para uma instância superior, que aí é a justiça, que tem mais poder, goza de mais poder, de mais ferramentas, justamente para... Bem maior.
bem mais forte. É bem maior, mas assim, é justamente mostrando o intuito do conselho de retirar do mercado mesmo esses profissionais, essas pessoas que se passam por profissionais registrados, né? Então, assim, é um trabalho muito forte do Cresce, essa atuação de montar esse banco de dados, os autos, os indícios, as provas, entregar para a justiça e cobrar da justiça essa atuação dela, tá? Eu só queria pontuar isso para não ficar parecendo que porque o Cresce não consegue ultimar o processamento desse corretor, desse profissional ilegal, de que não acontece nada com ele. É justamente o contrário. Acontece e acontece pior, né? Vai acontecer lá na esfera penal e esse sim, o conselho ele faz toda a força para que realmente aconteça, né? Para que esses autos sejam montados, sejam levados lá, né? A gente tem rotinas aqui diárias que é justamente para garantir que essas pessoas, esses infratores, não participem do mercado dos corretores registrados. Tá? Marcelo, você queria pontuar mais alguma coisa aí? Eu né? só ia citar e, de repente, até pedir para a doutora Iane comentar um pouquinho. Caso semelhante acontece com o corretor cancelado punitivamente, né? Que a gente verifica que alguns corretores que foram cancelados punitivamente, a gente tem recebido algumas denúncias de que eles estão no mercado ainda exercendo a profissão. É uma contravenção penal. Aliás, É um crime. É um crime, né? A infração ao artigo 205 do Código Penal, né? Exercer quando impedido. Então, Marcelo falou bem, é o 205, se eu não me engano, é o Código Penal. É o artigo. E realmente é crime. Quando um corretor ele exerce a profissão tendo seu registro cassado, ele pratica esse crime. Por que é mais gravoso do que uma contravenção penal? É porque já existe uma decisão administrativa, e essa decisão administrativa ela tem que ser respeitada, ela tem que ser executada. Então, é como se fosse um crime de desobediência e ainda um exercício ilegal. Vamos colocar assim para ficar bem didático, para a gente conseguir visualizar. Eu tenho uma decisão administrativa que me impede de exercer a profissão, e mesmo assim eu desconsidero e vou continuar exercendo sem que eu tenha registro, porque o registro está cassado. Então, um crime mais grave, entendeu? É um crime mais grave e os corretores, a própria sociedade, ela tem que analisar. Não é só ter o Cresce, a pessoa tem que estar com o Cresce, tem que estar com o Cresce ativo, com o Cresce regularizado. Isso é de suma importância. Até porque uma pessoa que não tem um Cresce ativo, que não está com o Cresce regularizado, você já fica assim com um pé atrás, né? Uma pessoa que não valoriza tanto a sua profissão, então você já fica com um pé atrás. E é interessante destacar que, assim, como o Marcelo falou, tem muita gente fazendo isso. Não sei se é o momento de falar agora, mas o momento que a gente está de pandemia é um momento que talvez muitas pessoas sintam, assim, confortáveis para praticar alguns atos mais abusivos, né? Então, é um momento realmente que a gente tem que prestar mais atenção, é um momento de mais vulnerabilidade, então tem que ter mais calma, tem que ter mais cautela, tem que ter mais zelo, e principalmente no mercado que a gente sabe assim, que não é um produto com um valor baixo, né? São valores muito altos e que pode realmente acabar desequilibrando aí até um orçamento familiar, enfim. Então, tenham muita precaução e prestem bastante atenção nas relações. E quem está com Cresce, só voltando aqui à questão do cancelamento, para você chegar no ponto de ter um Cresce cancelado punitivamente, o Cresce cassado, não é uma conduta simples, né? Não é uma infração ou uma denúncia mais simples, um ato básico, assim, básico que eu digo de gravidade. É um ato grave, é um ato que mostra que o corretor ele agiu com gravidade, que ele trouxe prejuízo não só para aquela parte que denunciou ou para aquela transação que ele fez, mas a conduta dele foi tão gravosa, tão perigosa, ao ponto de colocar toda a classe em risco. E por isso a pena dele foi a maior, que é a de cassação do seu registro. Alguém
Vou passar aqui para o Marlon, que ele queria fazer uma intervenção. E aí, Marlon, você pode ficar à vontade. Então, pessoal, só para pontuar aqui que o artigo 205 é para quem está impedido por uma decisão administrativa, né? E o trabalho que o Cresce faz é noticiar o fato ao Ministério Público, e este repassa aí a denúncia para a Justiça. Era só para pontuar isso, Tiago. Não, excelente. Mais claro. Eu já vou aproveitar, e aí a gente já está mais ou menos caminhando aqui para o nosso final, né? E já vou entrar, inclusive, nesse aspecto que a Iane colocou, e aí é muito importante a gente pontuar isso, que é o seguinte: esse período todo de pandemia, né, a gente pôde constatar aí diversos setores, de diversas profissões, né, segmentos econômicos, tudo isso aí foram afetados, né? Com o mercado imobiliário não foi diferente, mas graças a Deus o mercado imobiliário está reagindo muito bem, né? A gente tem feito semana a semana aqui pesquisas, né, estudos, reuniões com outras instituições, tudo isso apontando que o mercado ele está reagindo muito bem e o momento é muito bom para quem quer comprar, para quem quer vender. Então, assim, é um momento bom para o mercado imobiliário, né? No que pese a gente está enfrentando aí esse desafio do Covid. Especificamente sobre a parte da fiscalização, é muito importante a gente pontuar que o CRES-CDF, em momento nenhum, interrompeu a fiscalização dele, né? A gente teve um período ali no início dessa questão de distanciamento social que a gente precisou executar as atividades, inclusive fiscalizatórias home office, né? Vocês podem se perguntar como que é feita a fiscalização home office. Ela é feita baseada justamente no que o agente de fiscalização Marcos pontuou lá no início, né? Uma fiscalização online, que hoje, naturalmente, inclusive antes da pandemia, já correspondia aí uma gama gigantesca da nossa fiscalização. A nossa fiscalização ela tem um braço online, vamos dizer assim, muito forte, muito determinante aí no trabalho de fiscalização do Conselho. Até porque hoje, vale a gente salientar isso, a atuação dos próprios corretores de imóveis, do próprio mercado imobiliário, dos clientes, ela mudou, né? Ela se dá muito por meio digital, né? Eu desafio alguém puxar na memória aí qual foi o último jornal, Correio Brasiliense, que abriu para ver classificados, né, de imóveis. Então, assim, hoje tudo se dá pela internet, tá? Inclusive, essas pesquisas que nós temos mostram um dado interessantíssimo, que é o seguinte: por conta do distanciamento social, as negociações imobiliárias elas têm acontecido de maneira mais assertiva. Por quê? Porque as pessoas elas estão gastando mais tempo ali na internet. Aquela cultura de tirar um dia, uma semana para visitar vários imóveis, a pandemia trouxe uma mudança para isso. A pessoa hoje ela gasta algumas horas ali na internet, olha os imóveis, já faz a triagem que ela quer e aí já marca a visita naquele filtro que ela já fechou. Então, assim, é uma negociação, uma venda mais assertiva, né? Isso tem sido um dado que o Conselho tem levantado junto a instituições parceiras, né? Como a ADF Imóveis, a própria ADEME, né? Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Então, assim, são dados que a gente tem levantado que as intermediações imobiliárias têm sido mais assertivas por conta dessa pesquisa mais apurada e qualitativa por meio digital. E isso tem refletido no número maior de negociações, porque quando você faz negociações mais objetivas, você consegue fazer mais negociações, né? Então, assim, isso tudo para mostrar para vocês como o mercado imobiliário, ele teve sim o seu tropeço durante essa pandemia, mas no que pese outros segmentos estarem sofrendo bem mais com o mercado imobiliário está reagindo muito bem e está aquecido, ele está muito aquecido, né? Nosso presidente fez uma live aí já há uma semana atrás, explicando justamente essa situação do mercado imobiliário. E aí, pontuando especificamente sobre a fiscalização, nesse período de pandemia, a gente teve lá no início um período que a fiscalização atuou em home office, né? Mas, meados de abril, o CRES-CDF fez um ofício, direcionou um ofício para o governador Ibanez, né, solicitando que fosse incluído como atividade essencial a atividade da intermediação imobiliária, visto que a atividade da construção civil já estava como
uma atividade essencial. Ou seja, não tem como você pensar em construção civil sem pensar no final da cadeia, que é a venda desse imóvel. Então, assim, o governador, atendendo ao pedido do CRESDF, liberou os corretores para estarem exercendo aí a atividade de intermediação imobiliária. A partir disso, o Conselho já voltou, né, para a sede com a sua fiscalização, numa jornada reduzida, né, uma jornada de escala, já voltou a fazer a fiscalização realmente, de fato, na rua. Tá? Então, o que acontece? A fiscalização ela não parou em momento nenhum, ela continua. E vem, ao longo dos últimos dias, acentuando aí a sua atuação. Tá? Eu queria pontuar isso porque, nessa pandemia, a fiscalização ela tem atuado e aí tem se ajustado de uma maneira muito mais firme, inclusive no meio digital. Tá? Então, eu já queria... Opa, pode pontuar. Então, eu queria aproveitar o que você falou muito sobre a questão da modificação das negociações. Ah, que vai no site, já escolhe, vai visitar aquele imóvel de acordo com os filtros já pré-determinados lá. E, assim, a gente vê que com a pandemia, né, o que mais se fala hoje, é que as relações de trabalho, elas vão... Isso daí, né? Acho que travou de novo. Esse caminhamento, ela vai ser alterada, ela vai se atualizar, ela vai se adaptar a essa nova realidade da gente. E o interessante é que também a fiscalização da gente, ela também vai se atualizar. Então, a fiscalização, ela vai se adequando à roupagem que o mercado tem. E isso é muito interessante. Como o Tiago falou, ele trouxe dados específicos da atualização por meio dos sites. Então, a fiscalização ela também vai seguir essa evolução, essa atualização e essa modificação também das normas, das novas formas de prestação do serviço de corretagem. Então, a gente vê que assim, a preocupação, eu vou colocar o Cresce como poder público, que é parte, também é um braço do poder público, a preocupação do poder público em permitir esse equilíbrio nas relações negociais, nas relações do mercado imobiliário, para permitir que continue, sim, com essa segurança jurídica, com essa adequação do mercado imobiliário. Era esse ponto que eu queria complementar. Não, excelente, Ana. E aí, como a gente já está com 1h30 já de webinar, eu vou já passar a palavra para cada um de vocês aí vocês já podem fazer as considerações finais para a gente estar encerrando essa webinar sobre fiscalização. Vou passar primeiro, então, aí para o Marcelo. Marcelo. Tá. Só pegando um pouquinho o gancho do que foi falado agora pelo final, né? É importante que o corretor ele esteja atento à sua forma de contato com o público, né, ao seu cliente, isso por intermédio dos seus anúncios. Se o corretor cumprir todos os critérios que precisam ser observados num anúncio, já facilita muito, já tira pela metade o nosso trabalho em busca do infrator. O fiscal bate o olho no anúncio, ele vê que os critérios estão sendo cumpridos pelo corretor, ele não vai atrapalhar o corretor, ele não vai perder o seu tempo, ele vai atrás de quem precisa realmente ser abordado pela fiscalização, tá? E agradecer essa oportunidade e falar que a fiscalização está aberta para sugestão, está aberta para esclarecer dúvidas, tá? E para a gente poder trabalhar e alcançar o nosso objetivo, que é proteger o corretor de imóveis, que é fazer um bom trabalho perante a sociedade. Marcos, suas considerações finais aí. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa transmissão, explicando a visão do fiscal mesmo, do que ocorre, né? E informar, né, para a sociedade, para todos, que nós estamos trabalhando em home office ou não. Antes do home office ocorrer, a gente já trabalhava nos anúncios efetuados no site, tudo. Esse trabalho sempre foi feito. Agora a gente teve um trabalho mais intenso, home office, mas já estamos retornando, que nem o Thiago pontuou aí, já estamos no trabalho presencial, estamos sempre aguardando o corretor, a gente vai atrás do
que a gente constatou de irregularidade, é claro, da irregularidade que a gente constatou várias vezes a reiteradas erros do mesmo tipo da pessoa. A gente faz o trabalho, sim, sempre profissionalmente. Excelente, Marcos. Valeu, obrigado. Marlon, suas considerações finais aí? Eu quero agradecer aí a todos, né, pela oportunidade de estar falando um pouco do trabalho da ouvidoria. E eu quero deixar aí aberto para os corretores, para os cidadãos, a plataforma, né, o principal canal aí de comunicação do Cresce hoje, com o corretor com o cidadão, o Fala BR. Acesse lá, faça sua solicitação de cursos, né, de sugestões de convênios, faça sua denúncia por esse canal de comunicação aí com o Cresce. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Legal, excelente, Marlon. Liane, suas considerações finais? Então, nesse meio de pandemia, de conturbação, assim, que vocês, corretores, se atentem realmente ao regramento da profissão, não pratiquem um ato que vai vir prejudicar vocês ou aos seus clientes, né? Isso causa um desgaste de imagem muito forte, sua e da profissão. Então, valorize a profissão, seja criativo, a gente enfrenta esse momento junto, e o Cresce, ele está de portas abertas no que a gente puder ajudar, esclarecer, a gente vai fazer, a gente está junto nesse momento. O Cresce é um aliado, a fiscalização é um aliado, não esqueçam disso, então acolham os nossos fiscais, colaborem com a fiscalização, com a atividade da fiscalização, e vamos lutar por um mercado imobiliário mais íntegro, mais justo e mais equilibrado. Isso só depende da gente. Muito obrigada também ao Cresce pela oportunidade da gente esclarecer um tema tão polêmico, né? Mas foi muito legal, acho que ficou realmente a mensagem do que é a fiscalização e a importância da fiscalização no exercício da profissão de corretor de imóveis. Obrigada e boa tarde. Valeu, Iane, obrigado. Eu também queria agradecer, né, a todos os participantes, contribuíram aí com as ideias, né, as explicações muito relevantes, né, para o mercado imobiliário, para os profissionais, para a sociedade, e informar para vocês que o Cresce está atuando, né, em nenhum momento ele parou de atuar, a gente já está voltando de forma, como eu já expliquei antes, com uma escala, uma jornada um tanto quanto reduzida para evitar aglomerações, né? A gente está com todas aquelas prevenções, tomamos todas aquelas medidas necessárias à prevenção de propagação aí desse Covid-19, né? Torcer para que isso tudo passe logo, para que a gente volte a ter a interação com os corretores, volte a ter a interação com a sociedade, e informar para vocês, corretores, que a fiscalização do CRESP-DF, ela está aqui, tá, de braços abertos, ela está literalmente pronta, né, para atuar aí de forma uníssona, né, de andar junto com você, profissional do mercado imobiliário, e sempre com o maior objetivo, que é de realmente eliminar do mercado, tirar do mercado todas aquelas atuações ilegais, irregulares, e educar, né, aqueles profissionais que precisam, às vezes, de uma orientação melhor, que precisam se regularizar em algum quesito que ficou desapercebido. O CRESP-DF está aqui para isso, né, para poder organizar essa atuação de vocês conforme a legislação determina, para que vocês possam exercer a atividade de vocês, o ganha-pão de vocês, da forma mais tranquila, mais correta e com o maior resultado possível. Tá? Então, em nome do CRESP-DF, eu agradeço a participação de todos, a presença, e fiquem atentos lá no nosso site, nas nossas redes sociais, que o Cresce está disponibilizando todas as lives, uma por semana, né? E a gente está disponibilizando a participação do público, a participação de quem quiser acompanhar, para poder estar ajudando a gente nesse momento de desafio que é passageiro, né? E que vai fazer todo mundo sair do outro lado lá mais forte, tá ok? Obrigado. Acho que ele caiu.